Oi, meninos, tudo bem? Hoje eu tô aqui para estar gravando a nossa segunda aula, tá? Nela eu tô corrigindo a segunda parte da nossa lista de análise combinatória, onde os exercícios eles são a respeito do princípio fundamental da contagem e a gente vai estar corrigindo da questão 5 até a 11, tá bom? Na questão 5, já vamos começar aqui, né? Responda. Quantos números de 5 algarismos existem? Gente, o que é um número de 5 algarismos? É um número com 5 casas, né? Então, vamos dar um exemplo aqui de um número de 5 algarismos. 50.000? 50.000 é um número de 5 algarismos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 algarismos, tá? Aqui é um exemplo, meninos. Eu não tô falando que são 5.000 números. Nós temos muito mais que isso, tá? Agora que vocês já sabem o que é um número de 5 algarismos, por quais algarismos a gente pode usar para estar formando esse número? Nós temos os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Esses são os algarismos que a gente tem. Então, qual que é o nosso pensamento aqui para estar respondendo essa letra A? Primeiro, a gente vai colocar aqui a casinha dos nossos 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro algarismo. Para o primeiro algarismo, nós temos uma restrição, né? Esse algarismo, esse número, ele não pode começar com o quê? Com 0, né, gente? Então, vou colocar aqui, menos o 0. Por que que esse número não pode começar com 0? Porque o 0 à esquerda não vale de nada, né? Então, se eu colocar um 0 aqui, ele não vai ser um número de 5 algarismos, ele vai ser um número de 4 algarismos, porque o 0 à esquerda não vale de nada. Então, quantos algarismos sobraram para a gente estar colocando aqui na nossa primeira casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 algarismos, né? Que seria do 1 ao 9. E aqui, meninos, na nossa segunda casa, a gente tem alguma restrição? Não, né? Por quê? Porque aqui ele está pedindo 5 algarismos. Quantos números de 5 algarismos existem? Sem restrição. Então, pode ser 9999, pode ser 9876, pode ser uma infinidade de números, né? Então, aqui na nossa segunda casa, nós não temos nenhuma restrição, então nós temos 10 algarismos disponíveis, tá? Então, aqui vai ser 10. Na nossa terceira casa, como não tem restrição, também temos a possibilidade de 10 algarismos, que seria do 0 ao 9. Na nossa quarta casa, também temos 10 algarismos. E na nossa quinta, também temos 10 algarismos, porque não tem restrição para as 4 casas em diante, né? Então, meninos, aqui nós vamos fazer 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. A gente poderia também estar falando que eu vou colocar aqui embaixo, que seria 9 vezes 10 elevado a 4, né? Que vai dar quanto, gente? 90.000. Vou apagar e colocar aqui embaixo para não atrapalhar na nossa resolução da C. R$ 90.000.
Então, nós temos o que, gente? 90.000 números de 5 algarismos existentes, tá? Letra B. Quantos números ímpares de 5 algarismos existem? Aqui o pensamento é bem parecido, tá? Só que nós temos uma restrição a mais. Então, o que a gente faz de começo? Sempre, né? Coloca aqui. A gente divide em etapas, né? Então, vou colocar aqui. Minha casinha 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5. Meus 5 algarismos. Para o primeiro algarismo, assim como no exemplo de cima, nós temos a possibilidade de 9 algarismos, porque o 10, o 0 não entra, né? Então, nós temos 9 algarismos. E o que mais a gente tem de restrição aqui? No caso, ele quer apenas números ímpares, né? O que a gente sabe, gente? Quando um número ele é ímpar, ele tem que terminar com o final de um número ímpar, né? Então, aqui é uma restrição. Aqui nós temos uma restrição também. Quantos números ímpares dentro dos meus algarismos eu tenho? Quantos algarismos ímpares eu tenho, né? Tenho 1, 3, 5, o 7 e o 9. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 opções de algarismos ímpares para estar colocando aqui. Aqui embaixo eu vou colocar o i de ímpar, tá? Todo mundo saber que eu tenho 5 possibilidades de números ímpares. E aqui, gente, aqui no meio, quantas possibilidades que eu tenho para cada casa? Na segunda eu tenho 10 possibilidades, né? Porque não tem mais nenhuma restrição. Então, eu posso colocar desde o algarismo 0 até o 9. Então, tenho 10 algarismos. Na terceira também e na quarta também. Então, meu resultado vai ser 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 5. Nós podemos pensar da seguinte maneira também. 9 vezes 5 vezes 10 elevado a 3, tá? Quanto que isso aqui vai dar? 9 vezes 5 vezes 10 elevado a 3 vai dar 45.000, né? 9 vezes 5 é 45, vezes 10 elevado a 3, 45.000. Então, eu tenho 45.000 números ímpares de 5 algarismos, tá? Nossa letra C agora, né? Quantos números de 5 algarismos são maiores que 71.265? Aqui, meninos, eu vi alguns de vocês tentando resolver dessa forma que a gente resolveu a letra A e a letra B. Só que para estar resolvendo essa questão, essa letra, não daria para estar resolvendo dessa forma, pois seriam muitas restrições, muitas, milhares. Então, assim, não daria para colocar todas as restrições e possibilidades dentro de uma resolução dessa forma. Então, qual que é o nosso pensamento aqui? Qual que é o maior número de 5 algarismos? Vai ser 99.999. Esse é o nosso maior algarismo, né? Então, o que ele está pedindo? Quantos números de 5 algarismos são maiores que esse aqui, né? Se nós sabemos que ele quer saber quantos são maiores do que 71.265 e nós sabemos que o maior número de 5 algarismos é 99.999, nós precisamos fazer o quê? Só subtrair, né? Nós já temos o maior número e temos um número que
A gente quer saber quantos tem maiores. Então, vai ser 99.999 menos 71.265. Que isso aqui vai dar quanto? 28.734. Então, nós temos 28.734 números maiores que 71.265. Números com 5 algarismos, tá? Lembrando disso. Letra D. Quantos números de 5 algarismos distintos, os números não podem se repetir, né? É uma das restrições, começam por 7. Então, gente, aqui, primeira coisa, né? Nós vamos fazer aqui as nossas casas, né? Para o nosso número de 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. Na primeira casa, qual que é a primeira restrição? Que começa com 7, né? Então, quantas possibilidades eu tenho para a primeira casa? Tem que começar com 7. Então, eu só tenho uma possibilidade, porque ele tem que iniciar com 7. E depois disso, gente, quantos números de 5 algarismos distintos começam com 7? Se eu já usei o 7 aqui, quantos algarismos restaram para eu estar usando aqui nas outras 4 casas? Eu tenho 10 algarismos, né? Já usei 1 algarismo dos 10. Então, agora restou o quê? 9 algarismos, que no caso é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8 e o 9. Sobraram 9 algarismos. E agora, restaram quantos? 8 algarismos, né? Porque não pode repetir nem o 7 que tá aqui e nem o número que foi utilizado aqui na nossa segunda casa, que pode ser qualquer um entre os 9 algarismos. Então, sobrou 8. E para a quarta casa, sobraram quantas possibilidades? 7, né, gente? Porque não pode repetir da mesma forma. E por último, 6, porque também não pode estar tendo essa repetição, tá? E quanto que vai dar isso aqui no final? Vai ser 1 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Vai dar 30.000 ou 3.024, tá? Esse que vai ser o resultado da nossa letra D. Então, nós temos 3.024 números de 5 algarismos distintos que começam com 7, tá? Meninos, se tiver com dificuldade, dá uma voltadinha no vídeo, escuta de novo com atenção, vê se entende. Se não entender, pode entrar em contato comigo, que a gente vai estar tirando essa dúvida, tá? Agora, né, vamos para a nossa questão 6. Ela tem um pensamento um pouco parecido, né, com o de antes. Também, nós vamos também trabalhar com algarismos. Então, vamos lá. Considerando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, respondam. Quantos números de 4 algarismos podemos somar? Tá? Aqui, no caso, ele não colocou nenhuma restrição, né? Então, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui as nossas 4 casas. Vamos dividir aqui. Na nossa primeira casa, nós temos 8 opções, né? Pois nós temos 8 algarismos. E como não tem nenhuma restrição aqui na letra A, então nós também temos 8 possibilidades de algarismos.
nas outras casas também, tá? Então, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, no caso, a gente pode substituir também por 8 elevado a 4, que vai ser 4.096, tá? Então, agora nós vamos para a letra B. Quantos números pares de 4 algarismos podemos formar? Aqui, nós já temos uma restrição, né? Os números, eles têm que ser pares, tem que ser par. Então, no caso, aqui nós vamos colocar as nossas 4 casas, né? Porque são 4 algarismos. E vamos agora colocar as restrições. Primeiro de tudo, né? Quando tem restrição, nós colocamos as restrições. Como ele tem que terminar com o número par, então, o que a gente sabe aqui? Quais são os números pares, né? É o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, eu tenho 4 opções para estar colocando aqui, na última casa de algarismo. Coloquei o P aqui de par, tá? E nas anteriores tem alguma restrição, gente? Não, né? Porque aqui eu não tenho zero, então não preciso me preocupar, né? Com zero, porque o enunciado já não me deu zero. Então, aqui eu tenho quantas opções? Eu tenho 8, 8 e 8. Tanto na primeira, como na segunda e na terceira. Por que eu tenho as 8, gente? Ele não tá falando que tem que ser algarismos diferentes, tá? Então, como não tem que ser números de algarismos diferentes, eu posso estar colocando qualquer uma das 8 opções, tá? Então, vai ser 8 vezes 8 vezes 8 vezes 4, que no caso vai dar 2.048. Letra C. Em relação ao total do item A, qual é a porcentagem correspondente aos números que têm todos os algarismos distintos? Aqui, gente, nós vamos ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que comparar o resultado do meu A com o que ele está pedindo aqui, tá? Então, vamos ler um pouquinho com atenção aqui. Em relação ao total do nosso item A, qual é a porcentagem correspondente aos números que têm todos os algarismos distintos? O que ele quer comparar aqui? Um que tenha todos os algarismos distintos, né? Então, nós vamos fazer aqui quantas possibilidades tem de algarismos distintos e vamos fazer essa comparação através da porcentagem, tá? Com o resultado da letra A. Então, nós temos aqui as nossas 4 casas, tá? Como tem que ser todos os algarismos distintos, quantas possibilidades eu tenho para a nossa primeira? Tenho 8, né? Para a nossa segunda, nós temos 7, porque não pode repetir o que foi colocado aqui no primeiro. Na nossa terceira, temos 6. Na nossa quarta, temos 5. Então, um número de 4 algarismos distintos, aqui no caso, vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que o resultado vai ser igual a 1.680. Agora que nós já temos o nosso número de possibilidades, né, de algarismos distintos, nós podemos fazer a nossa comparação com o nosso resultado da letra A, tá? Nosso resultado da letra A deu 4.096. Então,
a porcentagem da nossa letra C aqui em relação à nossa letra A vai ser o seguinte: o número de possibilidades da conta que a gente fez agora, dividido pelo total de possibilidades que é a nossa letra A. Então, vai ser 1.680 dividido por 4.096, que vai dar aproximadamente, né? Aproximadamente 0,4101. Que se a gente for colocar em formato de porcentagem, é aproximadamente 41,01%. Então, esse seria o nosso resultado da letra C. Questão 7, né? Na questão 7, o enunciado da letra A é o seguinte: uma moeda é lançada 2 vezes sucessivamente. Quantas sequências de faces podem ser obtidas? E quais são elas? Tá? Aqui nós podemos resolver das duas maneiras, tanto pela árvore de possibilidades, como também através da conta, né? Vamos resolver aqui primeiro através da árvore de possibilidades, né? Nós temos 2 lançamentos sucessivos, né? De uma moeda sucessiva. Então, a nossa primeira possibilidade, no caso, seria que essa moeda, ela saísse cara, né? Supomos que ela saísse cara. No segundo lançamento, nós teríamos a possibilidade ou de cara ou de coroa, certo? Mas também, no primeiro lançamento, a moeda poderia ter caído coroa, né? E no segundo lançamento, ela poderia ter caído cara ou coroa. Então, quais seriam as nossas possibilidades, né? Seria cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Nós teríamos quatro opções, né? 4 sequências e seriam essas, no caso, né? E se nós fôssemos resolver através da conta, seria como? No primeiro lançamento, nós teríamos 2 opções, né? Ou cara ou coroa. No primeiro lançamento. E no segundo lançamento, nós teríamos de novo 2 opções. Ou cara ou coroa. Então, saberíamos que nós teríamos 4 sequências diferentes, tá bom? Letra B. Quantas sequências de faces poderiam ser obtidas caso a moeda fosse lançada 4 vezes sucessivamente? E 5, e 10, tá? Então, aqui no nosso primeiro exemplo, no primeiro comando, na letra A, o que nós podemos parar e voltar aqui, né? Vamos falar que esse 2 vezes 2 é a mesma coisa que o quê? 2 elevado a 2, né? Que vai dar 4. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa letra B. Se a nossa moeda fosse lançada 4 vezes sucessivamente, nós teríamos aqui os 4 lançamentos. No primeiro lançamento, nós teríamos 2 opções. Ou cara
ou coroa. No segundo lançamento, teríamos de novo duas opções. Poderia cair cara ou coroa. No terceiro lançamento, nós teríamos duas opções novamente, né, gente? Ou cara ou coroa. E no quarto lançamento, nós teríamos de novo as mesmas duas opções, ou cara ou coroa. Então, nós podemos dizer que se a moeda for lançada 4 vezes, vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 4, né? E vai dar quanto, gente? Vai dar 16, tá? Então, nós teríamos 16 sequências. E se a nossa moeda fosse lançada 5 vezes? Seria esse mesmo pensamento, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes, né? Então, podemos escrever da seguinte maneira. 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5 dá 32, né, meninos? Aqui, eu acho que já deu para perceber que ela segue um padrão, né? Então, ao invés de fazer essas 10 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o que a gente pode estar fazendo? 2 elevado a 10, né, gente? E 2 elevado a 10 vai dar 1024. O que nós percebemos aqui? Que o padrão é o seguinte: sempre a moeda vai ter o quê? Duas possibilidades, né? Ou cara ou coroa. Cada vez que ela for jogada, ela sempre vai ter essas duas possibilidades. E a potência é o número de vezes que essa moeda foi lançada. Então, se a moeda foi lançada 4 vezes, vai ser 2 elevado a 4. Se a moeda foi lançada 5 vezes, vai ser 2 elevado a 5. Se a moeda foi lançada 10 vezes, vai ser 2 elevado a 10. E assim vai ser para qualquer número de lançamentos, tá? Ah, professora, a moeda foi lançada 50 vezes. Vai ser 2 elevado a 50, tá bom? Nós percebemos esse padrão, tanto na letra A como aqui na primeira parte da letra B, na segunda parte da letra B. Então, para que fazer 2 vezes 2 até dar a quantidade certa? Já vamos simplificar, né? Colocar o 2 elevado à quantidade de vezes que essa moeda foi lançada. Na letra C, ele pede o seguinte: uma moeda foi lançada N vezes. N vezes, meninos, quando a gente fala N vezes é porque nós não sabemos a quantidade de vezes, né? Então, ela foi lançada N vezes sucessivamente. Sabendo que o número de sequências de faces poderiam ter sido obtidas é 4 elevado a 19, qual é o valor de N? Então, pelo padrão que a gente percebeu, ela foi lançada N vezes. Então, nós temos o quê? 2 elevado a N. E aqui, o que ele me deu? Ele falou que esse 2 elevado a N é a mesma coisa que 4 elevado a 19. E ele quer saber qual que é o valor de N, tá? Então, aqui, o que nós podemos estar fazendo para estar descobrindo o valor do nosso N? Vamos colocar aqui o nosso 2N, né? Vamos repetir ele. De que forma que eu posso estar escrevendo esse 4 elevado a 19 para ficar mais parecido com esse 2 elevado a N? Nós podemos escrever esse 4 em forma de potência, né? 2 elevado a quanto que é 4? 2 elevado a 2. É a mesma coisa que 4, né? Então, o 2 elevado a 2 elevado
a 19, né? Agora que nós já temos aqui o nosso 2 elevado a 2 elevado a 19, fica mais fácil de estar respondendo, né? De estar resolvendo. Então, como que vai ficar? 2 elevado a n é igual a 2 elevado a quanto, gente? Quando nós temos uma potência de potência, nós multiplicamos, mantemos a base e multiplicamos os expoentes, né? Então, vai ser 2 vezes 19. 2 vezes 19, 38, tá? Então, o nosso n é 38, tá bom? Questão 8. Para acessar os serviços de um portal de vendas pela internet, o usuário deve cadastrar uma senha formada por 4 algarismos distintos. Então, aqui nós já vamos colocar. Ele vai ter que fazer uma senha com 4 algarismos distintos, tá? Distintos. A nossa restrição, né? O sistema, entretanto, não aceita senhas que contenham um ou mais algarismos que correspondem ao ano de nascimento do cliente. Já tem mais uma restrição, né? Ele não aceita os algarismos do ano de nascimento da pessoa. Determine o número de senhas que podem ser cadastradas por alguém que nasceu em 1966. Então, primeira coisa de tudo, nós vamos fazer as restrições, né? Vamos estar resolvendo aqui as restrições. A primeira restrição, no caso, são algarismos distintos. Quais são os nossos algarismos, né? Nós vamos poder utilizar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses são os nossos algarismos. Na questão 1, quais são os algarismos que a gente não pode, na letra A, quais são os algarismos que a gente não pode usar de jeito nenhum? Nós não podemos usar o 1, porque faz parte do ano dele, de nascimento. Não podemos usar o 9 e não podemos usar o 6. Então, aqui restaram quantos algarismos possíveis para a gente estar formando, né, a nossa senha na nossa primeira casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na nossa primeira, nós temos 7 possibilidades de algarismos. Como nós não podemos repetir, porque os algarismos têm que ser distintos, então vai ficar 7 possibilidades, depois vai ficar 6 possibilidades, depois 5 e depois 4, tá? E isso vai dar no total de 840. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Tá bom? Aqui, agora nós temos o ano de 1954. Quais são os algarismos que a gente não pode estar usando, gente? São os algarismos do ano de nascimento dessa pessoa. Então, nós não podemos o 1, o 9, 5 e o 4, tá? A primeira casa, segunda, terceira e quarta. Na primeira, nós temos quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 possibilidades, tá? Na segunda, agora nós temos menos, né? Menos a primeira que já foi usada aqui. Então, temos 5. Na terceira, 4. E na última, 3. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar 360 possibilidades.
E por último, né, nosso felizardo aqui, entre eles, é o que menos vai ter restrição, tá bom? Porque nós vamos ter mais números disponíveis para estar fazendo essa senha, né? O ano dele é 1999, então nós vamos precisar restringir apenas o 1 e o 9. Então aqui ele vai ter quantas opções para nossa primeira casa? 8, né, meninos? Nós temos 8 opções para a primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E nas seguintes, sempre uma menos. Então tem 8, depois nós temos 7, depois 6 e por último 5. Que vai dar 1680. Então, a pessoa que nasceu em 1999, entre essas três, foi a que mais tem possibilidades de estar fazendo uma senha. Essa foi a nossa questão 8, né? Agora vamos para a 9. As placas de veículos atuais são formadas por 3 letras seguidas e 4 algarismos. Então, já vamos pegar essa informação e vamos colocar aqui no cantinho. Ela é importante. As nossas placas atuais, elas são formadas por 3 letras e 4 algarismos, tá? Esse é o padrão, então, das nossas placas. Considerando que o alfabeto tenha 26 letras, quantas placas distintas podem ser fabricadas de modo que, letra A, os algarismos sejam distintos? Então, vamos colocar aqui o nosso padrão das nossas placas, né? 3 letras e 4 algarismos. Quantas possibilidades de letras? Primeiro vamos colocar a nossa restrição, né? Qual que é a nossa restrição aqui? Os algarismos sejam distintos. Então, vamos resolver primeiro a nossa restrição. Nós temos quais opções de algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Como sempre, essas são as nossas opções de algarismos. Então, na primeira casa dos números, né, dos nossos algarismos, nós temos 10 opções de algarismos, do 0 ao 9. Como eles têm que ser distintos, então sempre vai ser uma a menos para a seguinte. 10, aqui nós vamos ter 9, a próxima 8 e a última 7. E agora nós vamos resolver o que não tem restrição. Nas letras, ele não falou que tinha que ter restrição. Então, nós temos 26 letras, né, disponíveis. Tanto para a primeira, como para a segunda e também para a terceira. Nós podemos escrever isso aqui da seguinte forma. 26 elevado a 3, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, né? E isso aqui vai dar quanto? Deixa eu dar uma olhada. Vai dar 88 milhões. 88 milhões. 583 mil e 40 placas. Vou substituir esse 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 pelo valor que já corresponde à multiplicação, tá? Que no caso é 5.040, tá, gente? 5.040.
E no final vai dar 88.583.040 placas, tá? Letra B. As letras e os algarismos sejam distintos. Então, aqui nós vamos colocar as nossas opções de letras e as nossas opções de algarismos. Como nós temos restrições tanto nas letras como nos algarismos, vamos começar pelas letras. Nós temos 26 letras disponíveis no alfabeto. Então, na primeira casa, nós teremos 26 letras disponíveis. Como não pode haver repetição, a próxima nós vamos ter somente 25. E na seguinte, nós teremos 24, tá? E agora, nós faremos os algarismos. Na primeira casa dos algarismos, nós teremos 10 opções. Na segunda, nós teremos 9. Na terceira, 8. E na seguinte, 7. Isso aqui vai dar 78.624.000, tá? Deixa eu colocar aqui mais arrumadinho. 78.624.000. Esse vai ser o resultado na nossa letra B, tá bom? E na letra C, ele pede o seguinte, só os algarismos pares, distintos e vogais apareçam, tá? Primeiro, né, vamos colocar aqui as nossas opções de letras e de números. Nas letras, qual é a nossa restrição nas letras? As vogais têm que aparecer, né? Quais são as nossas vogais? A, E, I, O, U. Então, nós temos quantas opções na nossa primeira casa? 5. E na segunda? 5 também. E na nossa terceira? 5 também, né, meninos? Porque ele não colocou restrição de repetição nas vogais. Ele só falou que as vogais têm que aparecer. Então, poderia ser A, poderia ser E. Não faz mal repetir. Então, nós teríamos 5 opções em cada. Agora, nos números, nos nossos algarismos, nós podemos usar somente os pares e eles têm que ser distintos. Vamos ver quantos pares nós temos? O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na primeira casa, nós temos 5 possibilidades de algarismos pares, tá? Para estar escolhendo. Na segunda casa, nós temos 4. Na terceira, 3. E na última, 2, tá? Isso aqui vai dar 15.000. Letra D. Não apareça a letra J e nem um algarismo que seja maior do que 6. Então, aqui nós vamos colocar as nossas opções de letras e as de número, tá? Nas opções de letra, qual que é a nossa restrição? Não pode aparecer a letra J. Somente isso, tá? Então, se o nosso alfabeto tem 26 letras, se for tirar uma letra, que é a J, vai ter quantas letras disponíveis? 25. Na segunda casa, 25. E na terceira casa, 25 também, né? Por quê? Ele não colocou restrição de repetição. Então, podemos repetir. E o algarismo, ele tem que ser maior do que 6. Na verdade, ele não pode ser maior do que 6, tá? Quais são os nossos algarismos que são maiores do que 6? 7, 8 e 9. Então, nós podemos usar os algarismos
de 0 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 opções disponíveis, então, para cada algarismo aqui. Porque ele não colocou restrição de repetição, né? Nós podemos substituir aqui por 25 elevado a 3 vezes 7 elevado a 3. Isso aqui vai dar 37 milhões 515 mil 625. E agora, por último, a nossa letra E, né? Só apareçam algarismos ímpares e em ordem crescente, tá? Então, vamos colocar aqui as nossas opções de letras, as nossas opções de algarismos. Nas nossas opções de letras, ele não falou nenhuma restrição referente às letras, né, no caso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, né, 26, 26 e 26. Não tem restrição nas letras. Vamos ver agora como que a gente vai resolver a questão da restrição em relação aos números, tá? O que ele quer aqui na nossa letra E? Ele fala que tem que ser apenas os números ímpares e que esses números, eles têm que estar em uma ordem crescente. Ou seja, por exemplo, eu vou pegar aqui o número 1, o 3, o 5 e o 7, né? Porque eu tenho 4 opções. Então, eu poderia pegar o 1, o 3, o 5 e o 7. Porque eles são algarismos ímpares e eles estão em uma ordem crescente. Vamos aqui colocar todas as opções, numerar aqui, todas as opções disponíveis, tá? Para estar colocando esses algarismos ímpares em ordem crescente. Nós temos a opção, primeira opção seria o 1, o 3, o 5 e o 7. Segunda opção seria o 1, o 3, o 5 e o 9. Nossa terceira opção aqui seria o 1, o 3, o 7 e o 9. Temos mais opções, né, meninos? Poderíamos colocar agora a gente já usou todas as opções, que o 1 é o primeiro e o 3 é o segundo, né? Todas as opções disponíveis a gente já fez. Agora, nós vamos pular para a nossa segunda opção, né? O 1 como o primeiro e o 5 como o segundo. Então, seria o quê? O 1, o 5, o 7 e o 9. Essa seria a nossa quarta opção. Tem mais opções, gente? Tem, né? A nossa última opção, ao invés de começar com o 1, nós vamos começar então com 3, tá? Então, vai ser o quê? O 3, o 5, o 7 e o 9. Essas são as nossas opções, tá? Para estar preenchendo os nossos algarismos conforme as restrições que a letra E nos pediu. Meninos, olhando aqui dessa forma, nós vemos o quê? Que nós não podemos colocar duas opções aqui, uma opção aqui, né?
apenas uma opção aqui. Por quê? Porque pode ser tanto 1 quanto 3. Mas eu também não poderia colocar duas opções, porque o nosso 3 também está aqui na nossa segunda casa. Entende? Então, nós temos 26 vezes 26 vezes 26, que são as nossas placas, vezes 1, 1, 1 e 1. Por que 1, gente? Porque nós teríamos que escolher uma das opções para estar colocando aqui, tá? Nós não tem como colocar todas as restrições de uma vez só aqui nessa conta. Então, nós teríamos que fazer com um de cada vez aqui, tá bom? E daí, resolvendo isso aqui, vai dar o quê? 26 vezes 26 vezes 26. Nós podemos substituir aqui por 26 elevado a 3 vezes 1, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1 acaba sendo 1. Daria um total de 17.576. Deixa eu tirar esse pontinho, senão vocês podem achar que é uma multiplicação. 17.576, tá? Esse seria o nosso número de possibilidades para cada opção dessas aqui, tá? Agora que nós sabemos que nós temos esse número de possibilidades para cada opção, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o número de possibilidades, 576, e multiplicar pela quantidade de opções que a gente tem para estar colocando aqui nesses algarismos. E vai dar um total de 87.880. Meninos, se alguém ainda tiver com alguma dúvida, dá uma voltadinha no vídeo, tenta entender a explicação. Se acaso não conseguir compreender, pode entrar em contato comigo no chat, tá? Que eu vou estar lá disponível para estar ajudando vocês. Pode mandar mensagem, fala que está precisando de ajuda, que eu vou estar lá. Questão 10, né? Na nossa questão 10, o que a questão pede? Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar usando apenas os algarismos 1, 2 e 3, tá? Primeiro de tudo, nós queremos formar um número de 3 algarismos, né? Então, tá aqui nossas casinhas, primeira, segunda e terceira. E quais são os algarismos disponíveis para estar formando nesse nosso número, né? Com os 3 algarismos. Na nossa letra A, ele nos deu o 1, o 2 e o 3. Então, na primeira casa, nós temos 3 opções. Na segunda casa, nós temos 2 opções. E na terceira, nós temos apenas uma opção, que no caso vai dar 6 opções, tá, meninos? Temos apenas 6 possibilidades. Daria até para fazer aqui na árvore de possibilidades, né? Agora, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar usando apenas os algarismos ímpares? Quais são os nossos algarismos? Como sempre, meninos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Então, aqui, ele quer saber números de 3 algarismos
usando apenas os ímpares, tá? E tem que ser algarismos distintos. Quais são as nossas opções de ímpares? 1, 3, 5, 7, 9. Nós temos 5 opções, tá? De algarismos ímpares. Então, na nossa primeira casa, nós temos 5 possibilidades. Na nossa segunda casa, temos 4 possibilidades. E na última casa, temos 3 possibilidades, porque esses algarismos têm que ser distintos, dando um total de 60 possibilidades, tá? Letra C. Apenas os algarismos pares. Aqui na nossa primeira casa, para estar formando os nossos números de 3 algarismos distintos pares, para a nossa primeira casa, nós temos quantas opções, gente? Nós temos 5 algarismos, né? Pares. Mas nós podemos usar apenas 4. Por que apenas 4? Porque o 0 aqui, à esquerda, ele não pode ser usado, né? Então, vou colocar aqui o sinal diferente de 0. Podemos usar o 0, porque um 0 à esquerda, ele não seria um número de 3 algarismos, seria um número de 2, né? Porque o 0 à esquerda não vale nada. Então, nós teríamos apenas 4 opções para estar usando aqui na nossa primeira casa. E na nossa segunda casa, gente, nós teríamos 4 opções de novo. Por quê? Porque nós podemos usar o 0, mas nós não podemos usar a opção que foi usada na nossa primeira casa. Então, eu posso colocar aqui menos a primeira casa, né? Primeira casa, tá, gente? Não é um 1 aqui, não. E, por último, na nossa terceira casa, nós podemos usar apenas 3, que foi o que restou, tá? Isso vai dar um total de 48 possibilidades, tá bom? E a nossa letra D, ela pede o seguinte: algarismos pares e ímpares intercalados. Nós temos que levar em consideração as duas maneiras, porque ele pede o quê? Pares e ímpares intercalados. Nós temos que levar em consideração par, ímpar e par, e nós também temos que levar em consideração que pode ser ímpar, par e ímpar, tá? Então, nós vamos fazer 2 análises de 2 valores. No primeiro, par, ímpar, par, quantas possibilidades que a gente tem para estar usando aqui na nossa primeira casa? 4, né, gente? Porque nós temos 5 algarismos pares, mas nós não podemos utilizar o 0, porque seria o 0 à esquerda. Então, seriam 4 possibilidades. E o ímpar? Nós poderíamos usar todas as possibilidades, né? 5 ímpares. E na nossa última opção de par, nós poderíamos usar quantas opções? 4. Por quê? Nós poderíamos usar o 0, mas não poderíamos repetir o que foi usado aqui na primeira casa. Então, ficaria o quê? 4 vezes 5 vezes 4. Isso aqui vai dar 80, tá, gente? E na nossa segunda análise, né, nós temos que observar como ímpar, par, ímpar. Na nossa primeira opção, para o ímpar, nós podemos usar 5 possibilidades. E na nossa última opção de ímpar, nós usamos 4, né? Porque não pode repetir, são algarismos distintos. E aqui no nosso par, nós podemos usar quantas possibilidades, gente? 5, né? Porque nós podemos usar qualquer uma opção de par, tanto o 0 quanto os outros, tá? Então, aqui vai ser 5 vezes 5 vezes 4,
que no caso vai dar 100, tá? Então, agora que nós já analisamos das duas formas, tanto par, ímpar, par e ímpar, par, ímpar, é só somar, né, os números de possibilidades dos dois, que no caso vai dar 180, tá? Nós temos 180 formas, tá? De estar 180 opções de números com algarismos pares e ímpares intercalados. Número 11, nós vamos trabalhar com determinados algarismos, né? Dispondo os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Letra A, a quantidade de números pares de 3 algarismos que podemos formar, né? Então, a nossa primeira restrição, aqui no caso, é que o número ele tem que ser par. Um número, para ele ser par, ele tem que terminar em quais algarismos? Em algarismos pares, né? Que no caso aqui é o 0, 2, o 4 e o 6. Então, aqui na nossa última casa, ele tem que ser um algarismo par. Nós temos 4 opções para estar colocando, então, aqui na nossa na nossa última casa, né? Outra restrição. Quantas opções nós temos para estar colocando na nossa primeira casa? Pode ser qualquer uma, né? Menos o 0, porque o 0 à esquerda não vale nada. Então, eu vou colocar aqui menos o 0. Nós temos 6 opções, tá? E na nossa segunda casa, tem alguma restrição? Não tem, né, meninos? Então, nós podemos usar qualquer uma das 7 opções de algarismos. 6 a 7 vezes 4 vai dar o quê? 168, tá? Letra B. A quantidade de números pares de 3 algarismos distintos que podemos formar. Essa letra B nós vamos ter que analisar por 2 lados, tá? Primeiro, nós vamos fazer o quê? Os números que são pares e terminam em 0. Então, vou colocar aqui par, que termina em 0, tá? E depois nós vamos analisar as opções de pares que terminam em 2, 4 e 6, tá? Que são as nossas opções de algarismos que nós temos aqui. Então, aqui, as nossas opções pares que terminam em 0. Primeiro, quantas opções nós temos se o nosso número par tem que terminar em 0? Apenas uma, né? Porque aqui eu quero que ele termine em 0, tá? E na nossa primeira casa, quais são as opções que nós temos para estar colocando aqui na primeira casa? Nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, né? Então, nós temos 6 opções para estar colocando aqui na nossa primeira casa. Por quê? Eu já tirei o 0 pelo fato dele ser o último número e pelo fato de 0 à esquerda não poder se usar, tá? Lembrando mais uma vez, porque o 0 à esquerda não vale nada. Então, agora que nós já colocamos aqui, né, as nossas restrições, quantas opções disponíveis a gente tem para nossa segunda casa? Nós temos 5 opções, né? Porque 5 opções de algarismos. Porque nós já utilizamos o 0 e já utilizamos algum número para estar colocando na nossa primeira casa. Aqui vai dar 6 vezes 5 vezes 1, vão ter 30 opções, tá? Vou colocar aqui o 0 para a gente saber que a nossa última casa foi preenchida pelo 0. Agora, nós vamos ver as opções que terminam em 2, 4 ou 6.
elas só podem terminar ou em 2, ou em 4, ou em 6, tá, meninos? Então, quantas opções nós temos para estar colocando aqui na nossa última casa? 1, 2, 3, né? 2, 4 ou 6. Então, nós temos 3 opções. Vou colocar aqui 2, 3, 2, 4 e 6. Nós temos 3 opções. E na nossa primeira casa, gente? Nós temos quantas opções para estar colocando? Nós temos 6 opções, né, gente? 6 não, 5 opções. Por que 5, meninos? Porque nós não podemos usar nem o 0 e também não podemos usar ou o 2, ou o 4, ou o 6. Ou seja, algum dos números pares que a gente utilizou no final, tá? Então, não pode utilizar o 0 e também não pode utilizar um par, um dos pares. Que, no caso, vão sobrar quantas opções para a gente? Tá usando aqui 5 opções de números, tá? E na nossa segunda casa, sobraram quantas opções para a gente estar usando? Já utilizamos uma na primeira casa e já utilizamos outro número na segunda casa. Então, sobraram 5 opções de algarismos também, né? 5 vezes 5 vezes 3 vai dar 75. E no final, nós vamos somar as possibilidades, né? 30 possibilidades que podem terminar em 0, mais 75 possibilidades que podem ser terminadas em 2, 4 ou 6. Vão dar 105 possibilidades, tá? Por que o nosso número poderia ter terminado em 0, 2 ou 4 ou 6? Porque eles tinham que ser algarismos, números pares com algarismos distintos, tá bom? E a nossa letra C, última letra da nossa atividade, é a quantidade de números divisíveis por 5 formados por 4 algarismos. Aqui nós também temos que estar analisando por 2 ângulos, né? Também sendo os terminados em 0 e os números terminados em 5. Então, vou colocar aqui D terminados em 0 e D terminados em 5, tá? Porque quando nós temos um número que ele é divisível por 5, ou ele tem que ser terminado em 0 ou ele tem que ser terminado em 5. Se for outro final, não dá certo, né? Para dividir por 5. Então, vamos colocar aqui as nossas 4 opções, tá? E vamos começar pela nossa restrição. Primeiro, vamos fazer o nosso número que é terminado em algarismo 0. Quantas opções nós temos para estar colocando aqui? Apenas uma, né, gente? Porque nós estamos fazendo os terminados em 0. E a nossa próxima restrição, aqui no caso, seria o quê? Diferente de 0. Primeiro, porque nós já utilizamos o 0 aqui no final. E segundo, também porque o 0 à esquerda não vale nada. Então, sobraram quantas opções para a gente estar usando aqui na nossa primeira casa? 6 opções, né? E na nossa segunda casa, eles têm que ser algarismos distintos, lembra? Então, tinham 6, agora nós temos 5. E por último, aqui na nossa terceira casa, nós temos 4. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 1. Isso aqui vai dar 120, tá? E agora nós vamos analisar as opções de números divisíveis por 5, terminados em
5. Primeira restrição, se ele tem que terminar em 5, nós só temos uma opção para estar colocando aqui, tá? Na nossa última casa, que no caso é o algarismo 5. Temos uma opção. Na nossa primeira casa, nós não podemos utilizar quais algarismos? Não podemos utilizar nem o 0 e nem o 5. O 0, porque o 0 à esquerda, ele não pode ser utilizado, né? Senão não seria um número de 4 algarismos, seria de 3. E o 5, porque nós já utilizamos aqui no final desse número. Então, restaram 5 possibilidades de algarismos, que no caso é 1, 2, 3, 4 e 6. Na seguinte, nós temos quantas opções de algarismo, gente? A nossa restrição, no caso, seria não poder usar o 5, que já foi utilizado, né, na última casa, e não poderia repetir o primeiro número que foi utilizado na primeira casa. O 0, que antes não estava na contagem, agora ele está. Diz que nós temos, de novo, 5 opções, tá? E na próxima, nós teremos somente 4, né? Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 4, que vai ser igual a 100. E, mais uma vez, nós somamos, né, o número de possibilidades terminados em 0 e o número de possibilidades terminados em 5 e vai dar 220, tá, gente? Essa foi a nosso segundo vídeo, né, sobre análise combinatória, né, falando a respeito do princípio fundamental da contagem. Corrigimos a segunda parte da lista de exercícios que eu passei para vocês. E na próxima videoaula eu vou estar gravando um pouquinho sobre fatorial, tá? Explicando algumas questões de fatorial que eu passei para vocês. E também vou estar explicando um pouquinho sobre permutações e arranjos, tá? E também vou estar dando alguns exemplos de questões dos dois métodos, tanto de permutações como de arranjos, tá bom? Bons estudos, bom descanso e até a nossa próxima aula.